Uma média de 9 ônibus do eixo Anhanguera quebram todos os dias. Isso por conta da buraqueira no asfalto. Rosane Ferraz mostra que uma queda de braço da Prefeitura de Goiânia com a Metrobus foi parar na Justiça para definir de quem é a obrigação de arrumar os buracos. Eles estão ao longo de boa parte dos 14 quilômetros do eixo Anhanguera. Buracos, em alguns pontos profundos, em outros ondulações. Até na faixa de pedestre tem buraco. Goiânia é tão bonita para ficar numas condições dessa. O ônibus quando passa aqui chega a tremer, dá até medo na gente. A Metrobus divulgou que 9 ônibus quebram todo dia devido à falta de manutenção no asfalto das vias do eixão. Em média, durante a semana, ainda segundo a empresa, os 108 veículos passam aproximadamente 70 vezes no departamento de manutenção. Entre os problemas, quebras dos freios, da suspensão e pneus estourados. Você imagina quanto a buraqueira custa para a Metrobus? R$500 mil por mês. Isso mesmo, dinheiro que poderia ser investido na compra de mais ônibus. A população também tem arcado com as consequências. Sempre que os ônibus quebram, são registrados atrasos nas viagens. Demora muito, tem muito atraso também. Quando vem cheio. Em alguns pontos existem buracos bem em frente às plataformas. Usuários dizem que os ônibus são obrigados a parar um pouco distante, tanto para o embarque como o desembarque. E isso acaba provocando acidentes. O motorista para lá adiante, né? Lá adiante, longe. Quando eu fui pôr a perna foi quase buraco. Essa problemática é resultado de uma queda de braços entre Metrobus e Prefeitura de Goiânia. A empresa recorreu à Justiça para obrigar o município a recuperar o asfalto do eixo Anhanguera. Conseguiu uma decisão provisória. O recapeamento até começou a ser feito, só que o município recorreu, suspendeu o serviço, alegando que a Metrobus é quem deve recuperar o asfalto. A manutenção da via pública dentro da cidade, ela é responsabilidade da Prefeitura. Em nenhum momento no nosso contrato de concessão, essa responsabilidade é passada para a Metrobus. Inclusive, o nosso contrato de concessão, ele é dos mesmos padrões de todas as empresas que prestam esse tipo de serviço no município. Lembrando que para definir o valor da tarifa, tudo isso é computado, ou seja, o usuário é que acaba pagando. Rosane Ferraz continua falando desse assunto agora ao vivo conosco. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Luciano. Eu estou aqui com o assessor jurídico da Metrobus, o Estênio Primo, para dizer para a gente, essa queda de braço já dura quanto tempo? Essa discussão com relação à competência pela pavimentação já decorre há alguns anos, em torno de 4, 5 anos. Na verdade, desde o início da concessão, que é de 2011. A Metrobus, ela tentava administrativamente resolver essa questão com relação à competência pela pavimentação. E tentou isso em diversas oportunidades administrativamente. Até que chegou um momento em que ela se sentiu obrigada a ingressar em juízo para que o município de Goiânia fosse compelido a executar a sua obrigação constitucional e também regulamentar. Essa liminar que foi conseguida pela Metrobus, ela foi derrubada, a prefeitura recorreu. Como é que fica a situação agora? Essa liminar, na verdade, ela foi suspensa, né? Na próxima terça-feira será o julgamento do recurso em que suspendeu essa decisão liminar. A nossa expectativa é que a decisão seja favorável e aí remaneça a obrigação que foi determinada na liminar prolatada pela juíza. Caso contrário, o que pode acontecer? Se for mantida a suspensão, vai ser julgado o mérito do processo. Ou seja, talvez demande mais algum tempo até que haja uma solução definitiva, mais alguns meses. Enquanto isso, né, gente, o usuário continua sofrendo, pagando um pedaço dessa conta aí, com espera por ônibus superlotados no eixão. Luciana Jordeval, nós temos resposta aí da Prefeitura? Ô Rosane, boa tarde para você, boa tarde ao Estênio. Nós temos a resposta, na verdade é o seguinte, o Procurador-Geral do município vai estar aqui para conversar com a gente, para dar o outro lado dessa questão, dessa pendência jurídica. Eu quero agradecer a participação de vocês, porque daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto. Agora eu vou falar como cidadão, como usuário do transporte coletivo. Gente, será que a Prefeitura
e a Metrobus não conseguem chegar a um acordo para dizer de quem é a responsabilidade pela recuperação do asfalto? A grosso modo, é da prefeitura, né? Porque ela recupera o asfalto da cidade inteira. Agora eu quero saber onde é que está escrito de que a recuperação do asfalto do eixo Anhanguera, da Avenida Anhanguera, é de responsabilidade da Metrobus. Eu quero ouvir do procurador, porque eu não sei onde está. Quando se trata de transporte coletivo, não há bom senso de lado algum, porque no início dessa edição nós mostramos que metade dos pontos de ônibus não tem cobertura. Agora nós estamos mostrando que a buraqueira no eixo Anhanguera, ninguém quer assumir a responsabilidade, nem prefeitura, nem Metrobus. E aí o usuário continua pagando e pagando uma tarifa alta para andar nessas condições, péssimas condições, por sinal. Estamos de volta com o seu Jornal do Meio-Dia, que era imagens do eixo Anhanguera para a gente debater um assunto que foi parar na justiça, uma polêmica, e nós queremos saber quem realmente é responsável pela manutenção e pela recuperação desse asfalto do eixo Anhanguera. Agora há pouco nós ouvimos a Metrobus, que tem a concessão do transporte coletivo que circula aí pela Avenida Anhanguera. E o pessoal da Metrobus disse que a responsabilidade é do município, da Secretaria de Infraestrutura. Como já é uma situação que envolve a Justiça, está na Justiça, nós convidamos o Procurador-Geral do município, Breno Marques, para conversar com a gente. Boa tarde, o senhor. Boa tarde, Olivar. Boa tarde, Luciana. Bom, eu até falei isso agora há pouco e quero até repetir para o senhor. É uma rua que é de Goiânia. Então, certo, teoricamente, não seria da Prefeitura essa responsabilidade? A Prefeitura de Goiânia analisou essa questão, que está judicializada hoje no Poder Judiciário, e entendemos que se trata de uma via de corredor exclusivo. Então, logo, se tratando de um corredor exclusivo, a concessionária que seria a responsável pela manutenção e exploração desse serviço. Mas aonde está escrito isso? Na Lei Geral de Concessões, a Lei Federal 8.987, de 95, ela estabelece que compete à concessionária a exploração do serviço. E, consequentemente, com a exploração do serviço, ela está obrigada a arcar com os custos operacionais daquela exploração do serviço. Além disso, nós temos o regulamento da CMTC, bem como o próprio contrato de concessão, que estabelece que todos os materiais necessários, seja móveis e imóveis, de rodagem e de material necessário para a exploração desse serviço, caberá à concessionária. Então, o município de Goiânia, enquanto Procuradoria-Geral do município, na Justiça, defende que a competência e a responsabilidade é da concessionária. Agora, em nome do usuário do transporte coletivo, não seria melhor que houvesse um consenso, os dois sentados à mesa para definir o mais rápido possível por essa manutenção? Porque o asfalto está ficando cada vez mais velho, são vários e vários veículos na manutenção e durante o cálculo da tarifa, isso tudo é computado, caindo sobre o usuário. Com certeza, Luciana. Acho que a Prefeitura não tem o interesse de prejudicar o usuário, que é o destinatário final desse serviço. Contudo, a questão cinge-se à responsabilização pela prestação desse serviço. Na verdade, a tarifa cobrada, ela se justifica e nós temos que dar um retorno. Só que essa discussão tem que ser de acordo com as responsabilidades. Nós estamos falando do eixo Anhanguera. O senhor está dizendo que é a responsabilidade da Metrobus, certo? Certo. Mas tem o eixo da Avenida Goiás. Não seria, então, também a Avenida Goiás de responsabilidade das outras empresas? E não é. Mas tratam-se de vias diferenciadas. Um corredor que trata da Avenida Araguaia, que você me mencionou aqui agora, Tocantins, por exemplo. Não, a Avenida Goiás. A Avenida Goiás, por exemplo, é corredor preferencial. A Avenida do Eixo Anhanguera trata-se de um corredor de exploração exclusivo. Não, a Avenida Goiás também é exclusivo. Não, no centro. Você não pode circular lá. Não, mas é preferencialmente de corredor de ônibus, né? Só que pela Lei Geral de Concessão e Serviços Públicos, quando se trata de corredor exclusivo, ele deixa de ser um corredor preferencial e trata-se de uma exclusividade da exploração daquele serviço. Então, o que nós defendemos na ação judicial é que essa competência e responsabilidade é da concessionária, junto com um diálogo entre a CMTC, do município por parte, seja da Secretaria de Infraestrutura ou de outra Secretaria de Obras, não existe essa responsabilidade a princípio pela Procuradoria-Geral do município. De qualquer forma, é muito ruim esse impasse, porque sobra aí para o usuário, né? Breno Marques, Procurador-Geral do município, uma boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado. Vamos esperar na terça-feira para ver o que a Justiça decide.